Para os estudiosos, a possessão demoníaca é arte do demônio. Para os médicos e incrédulos, um distúrbio mental. Existem casos aterrorizantes que só de você ver, você já se sente trêmulo em sua cadeira. Se você não sabe o que é obsessão, ela é considerada a subordinação completa de uma pessoa a qualquer pensamento ou desejo intruso e incapacidade de realizar ações e atos racionais. O cristianismo e algumas religiões alegam que os possuídos estão à mercê de demônios. Prepare-se hoje para os top 4 casos mais famosos de possessão de todos os tempos da Rússia. Número 4. Roland Doe. Se alguém já assistiu o famoso filme de terror O Exorcista, baseado no romance de Peter Blatty, saiba que esta não é apenas mais uma história inventada por alguém. Os eventos descritos no romance são baseados em fatos reais e horríveis. Roland Doe não é o nome verdadeiro do menino, pois a Igreja Católica decidiu classificar seu nome em todos os arquivos. Assim, seu nome real era Rob Marien. O menino, com apenas 14 anos, já se encontrou com um desconhecido. Certa vez, um erro foi cometido por sua tia Dawn, permitindo que ele brincasse com uma prancha de sessões espíritas. Segundo fontes, após a morte de sua tia, o menino tentou entrar em contato com ela, usando a mesma prancha e, sem saber, acidentalmente abriu as portas para os demônios em nosso mundo. Desde então, algo estava errado na casa. Suas paredes e teto balançavam diariamente, como se fosse um forte terremoto, e os próprios quartos estavam cheios de estranhos sons sobrenaturais, e passos eram ouvidos pela casa. Já no corpo do jovem Robbie, ferimentos e palavras começaram a aparecer do nada, como se talhado em sua pele com uma faca ou unhas afiadas. A família do menino convidou um padre católico para ir à casa, que imediatamente identificou a ameaça e começou a conduzir o rito de exorcismo. No total, mais de 30 rituais foram realizados sobre o menino, após os quais o diabo deixou irrevogavelmente o corpo de Robbie. Os médicos disseram que no dia do exílio final, um uivo desumano se espalhou pelo hospital onde o menino estava deitado, e os corredores mantiveram o cheiro fétido de enxofre por vários dias. Número 3. Anna Eklund. Esta é a primeira mulher americana cuja obsessão foi oficialmente reconhecida e sua história divulgada em jornais americanos. No ano de 1928, garota de 14 anos era residente na cidade de Early, Iowa. Os sinais de obsessão eram claros. A menina foi criada em uma família católica devota e começou a rejeitar artefatos religiosos. Começou a se recusar completamente a ir à igreja e a falar sobre coisas tão depravadas que na época era até indecente de pensar. Então, em 1912, um exorcismo foi realizado sobre ela, mas sua liberdade acabou por durar pouco tempo. Após 16 anos felizes, a menina foi forçada a pedir ajuda aos padres novamente. Anna foi colocada em um mosteiro, onde era constantemente cuidada por freiras.
Então outra coisa estranha ficou clara. Se as freiras abençoassem a comida antes de servi-la, a menina se recusava completamente a aceitá-la, expressando seu desagrado, quebrando pratos com a comida abençoada no chão e arremessando pelas paredes. A menina vomitava nos padres assim que se aproximavam de sua cama. Depois de um tempo, seu corpo inchou e ficou tão pesado que até mesmo uma forte cama de metal desabou sobre ele. Os padres tiveram que realizar 3 exorcismos sobre Ana, durando mais de um dia, para que a garota finalmente se sentisse completamente livre. Número 2. Arne Johnson. O caso de Johnson é justamente considerado o mais chocante entre outros casos de obsessão, uma vez que acarretava não apenas o tormento do possuído, mas também a morte de outra pessoa. Em 1981, em Connecticut, Arne Johnson matou seu empregador, Alan Borog, sem motivo aparente. Depois disso, ela veio à igreja para se arrepender e contou aos padres tudo o que havia acontecido. Os padres encontraram espíritos malignos no sujeito e o levaram à polícia, dando origem ao famoso caso The Devil Made Me Do It. Este foi o primeiro julgamento de homicídio nos Estados Unidos, em que o advogado do réu provou sua inocência, argumentando que o crime se devia à obsessão. Descobriu-se que o crime não foi cometido pelo próprio Arne, mas por um demônio maligno que vivia em seu corpo. Essa justificativa foi confirmada pelos sacerdotes e por demonologistas Ed e Lorraine Warren. No entanto, o tribunal não aceitou as desculpas que desafiavam as regras habituais da lei e condenou o acusado a 20 anos de prisão, como deveria ser por um homicídio premeditado. Johnson passou apenas 5 anos deles na prisão. Número 1. Anneliese Mitchell, nascida em 1952 em uma pequena cidade da Baviera. Recebeu uma educação católica tradicional e a princípio sua vida foi normal até os 16 anos. Quando a menina acabou em uma clínica psiquiátrica com uma doença rara, os sintomas eram realmente muito específicos. A paciente fazia caretas terríveis para todos, fazia sons de chiado. Entre os ataques, a mulher com lágrimas nos olhos implorou aos médicos e aos pais para ajudá-la, alegando que um espírito maligno havia tomado posse de seu corpo. Anneliese não suportava artefatos religiosos, bebia a sua própria urina e ouvia vozes estranhas em sua cabeça. Os pais da menina recorreram aos padres várias e várias vezes, mas eles foram recusados pelas autoridades religiosas superiores. E só em 1975, os padres decidiram realizar uma cerimônia para expulsar os demônios do corpo da pobre Anneliese Mitchell. No total, a menina passou por 67 rituais para expulsar os demônios em 9 meses de tratamento. De acordo com outras fontes, havia mais de 70 rituais e nenhum deles obteve sucesso. Durante os rituais também foi revelado que Anneliese não possuía mas vários demônios ao mesmo tempo. Completamente desesperada depois de tantas tentativas, ela se negou completamente à comida, decidindo que pelo menos a fome faria o demônio ir embora. Na época de sua morte, em 1976, seu peso era de apenas 31 quilos e ela morreu. Baseado nessa história real, Scott Derrickson fez o filme Six
Demons, Emily Rose, para as filmagens, e a realizadora contou o livro documentário da antropóloga Felicitas Goodman, A Expulsão do Diabo, de Emelise Mitchell. Muitas pessoas acreditam que não existe demônio algum e que é um sinal de protesto contra o que a Santa Inquisição fez com as mulheres, e seus espíritos voltam e mostram que os padres nada podem fazer contra elas. Na ortodoxia, o ritual de expulsar o diabo é geralmente chamado de purificação. A bênção para a limpeza é dada ao clero exclusivamente de antigos mosteiros. Em nosso país, é o Trindade Sérgios Lavra. Neste antigo mosteiro, apenas o padre alemão, o exorcista mais famoso da Rússia, faz isso. No entanto, de acordo com alguns relatos, sua limpeza está sujeita a sérias críticas de outros padres, por serem massivas. Curas não são incomuns durante o serviço do padre Hermann, mas alguns críticos afirmam que tudo foi armado e o papel do curado era desempenhado por atores perfeitamente saudáveis. Como confirmação dessa teoria, os críticos apelam para o fato de que, para a cura completa, o paciente muitas vezes precisa de várias sessões, e com o padre Hermann, todos são curados após o primeiro rito. Existem agora mais igrejas na Ucrânia onde são realizados rituais para a expulsão de espíritos malignos. Estes são Kiev-Pechersky Lavra, é a Catedral de São Jorge em Lviv, o mosteiro na aldeia de Kolodievka, região de Ternopil, é muito popular. Os padres das aldeias realizam a limpeza gratuitamente, considerando o seu dever, mas nem eles nem os curados podem responder a quaisquer perguntas sobre os rituais. Isso é extremamente proibido. Se você gostou do conteúdo, dê um curtir acima, inscreva-se e compartilhe nosso vídeo com um amigo.